Antes do final da Copa do Mundo de 1970, o defensor italiano Tarcisio Burnic, que seria um dos responsáveis por marcar Pelé, tentou se acalmar. No entanto, ao final do jogo, Burnic percebeu que estava completamente enganado. Abre aspas para ele. Eu disse a mim mesmo, antes do jogo, que ele era feito de ossos e pele como todos os outros jogadores. Mas eu estava completamente errado. Pelé deu 2 assistências na final, além de abrir o placar com uma cabeçada em que subiu muito mais alto que seu defensor. O Brasil foi tricampeão com um placar de 4-1. Depois do jogo, poucos tinham dúvidas sobre o brasileiro ser ou não o melhor de todos os tempos. A fama e influência do rei do futebol era tanta que até reis e presidentes se curvaram a ele. Quando foi à Casa Branca, Pelé foi recebido pelo próprio presidente dos Estados Unidos, na época, Ronald Reagan. O chefe de Estado disse o seguinte: eu sou o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar, porque Pelé, todo mundo sabe quem é. Por essas e outras que ninguém conseguia ser como ele, seja dentro ou fora do campo. Quando atingiu seu 1000º gol, o poeta Carlos Drummond de Andrade o homenageou com poucas, mas poderosas palavras. Segundo ele, marcar 1000 gols como Pelé não era difícil. O difícil era marcar um gol como Pelé. Não à toa, a presença do rei chegou a parar países que estavam em guerra. Isso aconteceu tanto no Congo quanto na Nigéria. No início do ano de 1969, o Santos estava fazendo uma espécie de tour pelos países africanos. Primeiro, passou pelo Congo, que estava com um conflito entre Congo-Kinshasa e Congo-Brazzaville, lugares que posteriormente seriam a República Democrática do Congo e sua vizinha, a República do Congo. Para transitar entre esses países, o Santos precisou recorrer a negociações a fim de tudo ocorrer bem. Não estava nos planos da delegação passar pela Nigéria, mas isso acabou acontecendo. A partida aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1969, durante a Guerra da Biafra. O conflito havia começado 2 anos antes, quando a região da Biafra tentou se emancipar do restante do território nigeriano. O confronto durou até 1970, com a derrota dos separatistas e 2 milhões de mortos. Os jogadores relatam que a cidade que sediou o jogo, Benin, estava movimentada. Pessoas armadas andavam por todo lado e as luzes das casas eram apagadas de noite para evitar bombardeios inimigos. A cidade ficava entre a capital Lagos e o estado de Biafra. Para tranquilizar os santistas, houve a promessa de que haveria um cessar-fogo enquanto o time estivesse na região. Pelé dizia que cessar fogo no meio de uma guerra civil era um de seus grandes orgulhos. Para ele, o Santos era tão amado que o dia ficou conhecido como o dia em que o Santos parou a guerra. O jogo terminou em 2-1 para o Santos. E, segundo o site oficial do clube, o governo local havia decretado feriado e liberado uma ponte para que os biafrenses também pudessem assistir ao jogo. Alguns pesquisadores, entretanto, discordam um pouco dessa versão. O nigeriano Aloajo Ayegbayo afirmou não ter encontrado menções ao cessar-fogo em jornais da época. Além disso, Oloajo disse que era costume interromper hostilidades durante jogos de futebol, o que independia dos times e jogadores em campo. O estudioso das ciências sociais, José Paulo Florenzano, afirma que, como as forças de Biafra já não estavam mais no controle de Benin, a cidade e região estavam relativamente apaziguadas. O governo nigeriano, portanto, queria sediar o jogo do Santos ali, para demonstrar que havia recuperado o poder
e que estava subjugando os inimigos. Para Florenzano, não faz sentido o governo nigeriano chamar um clube para disputar uma partida em uma cidade que não controla. Muito pelo contrário, chamaram para Benin porque ali a atração serviria como demonstração de controle. O verdadeiro conflito estava a cerca de 100 quilômetros dali. Mesmo assim, o historiador Gabriel Perin reforça o feito. Para ele, evidentemente, as pessoas não pararam uma troca de tiros para o Santos jogar. Mas a equipe foi, sim, jogar em um período de guerra no país. Não é como se não houvesse nenhuma tensão na cidade de Benin. Pelo menos, naquele dia, o foco da Nigéria havia saído da guerra para uma partida de futebol. Esse evento se tornou música para a torcida do Santos, como forma de exaltação ao time e ao Rei Pelé. Os santistas costumam cantar que só o Santos parou a guerra. O Clube Paulista também lançou um uniforme com referências a esse episódio. Na camisa estão estampadas frases como Juntos pela Paz, Juntos pelo Futebol Alegre, Nigéria 1969 e O Dia que a Guerra Parou. Jogar em meio a uma guerra não foi o único feito impressionante do rei, que demonstrava sua importância fora do campo. Edson Arantes tem histórias curiosas. Em 1975, Pelé conheceu John Lennon em Nova York, onde jogava pelo time Cosmos. Ambos estudavam idiomas na mesma escola e, em um intervalo, Lennon contou uma história engraçada para Edson. Em 1966, quando a Copa foi disputada na Inglaterra, Lennon e os demais Beatles tentaram conhecer o grande camisa 10 da seleção brasileira. Porém, foram barrados pelos diretores da Confederação Brasileira. Imagine só, ser tietado pelos próprios Beatles não é para qualquer um. Pelé respondeu que lamentou o ocorrido, mas disse que não poderia ter feito nada na época. Além disso, Edson já quebrou um dedo do ator de filmes de ação Sylvester Stallone, em 1982. Ambos gravavam um filme chamado A Fuga da Vitória, que contava a história de um jogo entre um time nazista e uma equipe de prisioneiros durante a Segunda Guerra. Stallone atuava como um goleiro, não muito talentoso, e ao defender um chute forte de Pelé, teve o dedo quebrado. Sylvester disse que a bola parecia a de um canhão de tão dura e pesada. Mesmo assim, foi chutada com potência pelo rei. Nas palavras do ator, ele conseguiu apenas reverenciar o brasileiro no momento. Para encerrar a série de feitos do eterno camisa 10 do Santos, que tal uma história sobre o seu armário? Ao se despedir do Santos, Pelé deixou uma coisa dentro do seu armário no clube. Trancou e levou a chave. E até hoje, mesmo após muitas reformas, o armário segue trancado. E o que está lá continua em segredo. O clube já disse que nunca irá mexer no conteúdo. O que você acha que pode ter lá dentro, hein? A presença de Pelé é algo formidável. Se fora do campo ele já impunha respeito, quanto mais com a bola nos pés. Segundo Armando Nogueira, Pelé certamente teria nascido bola se não tivesse nascido gente. Não foi sem motivos que ainda aos 17 anos o garoto foi chamado por Nelson Rodrigues de o rei que não se curvaria a ninguém.